Bom dia, meus irmãos. Shalom, a paz do Senhor, que esteja com todos vocês. Eu venho nessa manhã trazendo uma palavra que veio ao meu coração, que está em Atos capítulo 12, que fala a respeito de quando Herodes prendeu a Tiago e Pedro. E fala assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. E vendo passar a fio da espada a Tiago, irmão João, vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E era os dias de pão asmos. E tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 guarnições, escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentando-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vou ler novamente esse versículo. Por isso, estava aguardando no cárcere, e havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou e dizendo: levanta-te depressa. E então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: ponha a capa e siga-me. Versículo 9. E então, saindo, o seguiu não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegando ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se ele abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. E então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, com o gnônimo Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rude ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, e então alegrou, ficou quem nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. E eles lhe disseram: está louca. E ela, porém, persistia em afirmar que assim era. E então disseram: é o anjo. E então, entretanto, Pedro continuava batendo. E então eles abriram e viram-o e ficaram atônitos. E ele, porém, fazendo-lhes sinais com as mãos para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão, e o acrescentou: anunciai isto a Tiago, aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Meus irmãos, é uma palavra tremenda, mas que chama a atenção para poder despertar a igreja no momento de oração, de intercessão. Veja que Pedro, ele se encontrava preso, mas a igreja estava lá na casa de Maria, orando incessantemente pela vida dele. E eu quero chamar a atenção de vocês em relação dessas orações que eram feitas naquele momento. Sabe, quando eu vejo que Pedro, ele estava ao portão batendo e falando que para poder abrir o portão, e aquela criada, ouvindo a voz dele, ela percebeu que era Pedro. Ela voltou correndo para os seus, onde estavam orando, e disse para eles: olha, Pedro está a portas.
Pedro está batendo no portão, toda feliz, e muitos deles disse para ela: não, deve ser o anjo. Muitos não acreditaram, mas ela insistiu falando que Pedro estava ao portão, e o barulho no portão ainda continuava, batendo no portão Pedro. Eles foram então atender o portão, e quando abriram ficaram atônitos ao ver que era Pedro que estava ali presente. Sabe, meus irmãos, tem momentos que nós oramos e nós não acreditamos no milagre. Tem momentos que nós buscamos a presença do Senhor, mas não acreditamos que o Senhor pode vir estar junto contigo. Aqui nessa passagem mostra claramente que a oração de muitos ali poderia ser assim: Pedro, que o Senhor dê a ele uma boa hora, que ele não venha a sentir dor no momento em que ele for passar a espada sobre ele, que ele venha a estar no céu. Enfim, são várias orações. Mas eu acredito que diante disso, a única que estava acreditando no poder de Deus para libertar Pedro era aquela serva, Rude, quando ela ouviu a voz de Pedro e acreditou que ele estava no portão. Será que você tem algum Pedro que está preso e que você tem orado e que não tem acreditado que ele será liberto? Será que você, nas suas orações, tem acreditado que verdadeiramente o Senhor pode enviar os seus anjos para poder proteger, para poder libertar aqueles que estão no cativo? Meus irmãos, se as suas orações nessa manhã não são orações eficazes, com crer, que venha envolver o crer em Deus, no agir de Deus, que a sua fé que não esteja ativada para crer que Deus pode libertar o seu Pedro, creia que o Senhor está ouvindo a oração da igreja. E é no meio da igreja que o Senhor libera os seus anjos, libera todas as situações para mover no sobrenatural, para poder gerar um milagre. A libertação, ela existe. Os anjos enviados pelo Senhor para libertar Pedro existe até hoje. Eles estão prontos para ouvir a voz do Senhor conforme as suas orações. Então não desista. Não desista do seu ente querido. Não desista do seu marido, da sua esposa. Não desista do teu filho. Não desista do seu amigo que se encontra hoje preso nos vícios, nas drogas, que se encontra preso nas situações em que você acha impossível ele se libertar. Porque Deus, ele tem poder para libertar de todos os lugares. Veja que Pedro estava naquela prisão no meio de 4 guarnições, e cada 4 guarnições havia 4 soldados. Havia 4 soldados. Então eram 16 soldados que estavam ali guardando Pedro. E mesmo assim o Senhor enviou um anjo e pegou Pedro e levou até um local seguro para que ele pudesse voltar para a congregação, para voltar aonde tinha a oração. Então creia que o seu Pedro, ele voltará para a igreja. Ele ainda vai para os caminhos do Senhor, vai buscar o Senhor, porque ele será liberto no nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente no nome de Jesus. Amém?